é exclusivo, esse assunto vai dar o que falar a partir de agora. A polícia investiga, sim, a participação de uma segunda pessoa no caso Vitória. As autoridades policiais não descartam que uma pessoa ajudou o Michael no crime. A polícia continua trabalhando em silêncio, o caso está em segredo de justiça, mas o jornalismo da Record segue apurando. Descobriu que sim, a polícia paulista entende que Michael é o assassino, mas que ele contou com a ajuda de alguém. A polícia não mentiu, porque a polícia acredita que ele matou. Ele matou, mas alguém ajudou. Quem seria esta segunda pessoa? O que ela fez neste caso? Nós levantamos aqui alguns pontos que vão ao encontro dessa decisão da Polícia Civil de continuar no caso. Vamos lá, vem cá por gentileza que eu vou mostrar aqui no nosso telão. Lembrando que essa é a primeira notícia exclusiva, a segunda é que a Justiça está avaliando neste momento um alvará de soltura, um pedido de soltura de Michael, impetrado pelos advogados de defesa. Eles já fizeram um pedido, um habeas corpus, foi negado. Agora eles entraram com um segundo pedido numa outra instância, numa outra esfera. Um outro juiz é quem vai analisar. E por isso a gente não sabe o que vai acontecer, se Michael pode ser solto ou não. Mas o que levou a gente a apurar essa informação de que a polícia vai seguir investigando o caso e a possibilidade de uma segunda pessoa? São 3 pontos. Primeiro ponto, Michael disse na carceragem da polícia: eu não vou pagar isso sozinho. Michael teria dito isso na carceragem lá em Cajamar. Outra situação que chamou a atenção: 2 pessoas no carro. Pode colocar outra tela aqui, por gentileza. 2 pessoas no carro. Uma pessoa viu, uma testemunha viu, e não era a Vitória. Porque a Vitória, quando entrou no carro, logo na sequência ela já é atingida. 2 pessoas foram vistas naquele Corolla prata. Ou antes de pegarem a Vitória, ou depois. Mas não era a Vitória. 2 pessoas, Michael e mais uma pessoa. E um terceiro ponto que chamou a nossa atenção: impossível uma pessoa só carregar o corpo. Você tem o vídeo aí, Natália? O repórter Henrique Oliveira, ele refez os passos de Michael carregando um peso semelhante ao da Vitória. E ele constatou ser impossível, ele não ia conseguir andar tudo aquilo que ele andou com 60 quilos nos ombros. É impossível uma pessoa só carregar o corpo. Tem o vídeo aí? Coloca pra gente então, por favor, o vídeo do Henrique Oliveira. A nossa produção providenciou pra gente o seguinte: uma mala de viagem, pesando aproximadamente 50 quilos. Aqui dentro, a gente colocou um saco de areia e um saco de cal. A ideia é simular o peso que Vitória tinha no momento ali em que ela foi assassinada. A gente já imagina, só em pegar por aqui, ó, quanto essa mala é pesada. E para uma pessoa sozinha, realmente, é difícil para carregar. Eu vou tentar tirar essa mala aqui do porta-malas do carro e observe só a dificuldade que eu encontro para ter uma posição mais adequada para tirar essa mala daqui. Olha lá. Olha lá. Olha só a dificuldade. Ó, a mala é bastante pesada. Se para tirar dali já foi complicado, imagina carregar algo do tipo. Olha só. Ai. E seguir por uma trilha como essa. Olha lá. É o peso dela. É o peso dela. 60 quilos. Impossível uma pessoa só carregar o corpo. A mala ainda tem rodinha ali, mas a Vitória, ela estava morta. E dizem que a pessoa morta, o peso até aumenta. Sim, aumenta por causa do líquido, né? Do corpo que desce, fica muito mais pesado. Então, realmente, desde o início, assim, eu tive a convicção de que ele foi ajudado por uma outra pessoa. E aí agora precisa a polícia descobrir quem é essa outra pessoa. Agora, volta nos 3 pontos que foram colocados aqui pela equipe de jornalismo do Cidade Alerta. A primeira frase: eu não vou pagar isso sozinho. Se ele não vai pagar sozinho, ele vai pagar com alguém. Esse alguém seria uma segunda pessoa. Quem ajudou o Michael a cometer o crime?
Eu vou chamar o Bernardo Armani. Ô Bernardo, sobre essa frase, o que você tem a dizer para quem assiste o Cidade Alerta neste momento, por favor? Olá, Gotino, olá a todos. Essa frase foi o começo de uma confissão de Michael. Foi essa frase que gerou todo o burburinho, viu, Gotino? Ele estava preso, a polícia tentando mais provas, mais elementos contra o Michael. Só que ele falou na delegacia, isso foi ouvido lá dentro, foi confirmado que ele disse: eu não vou pagar por isso sozinho. Que ele não seria o único responsável por esse crime. Ou seja, estaria assumindo a participação na morte de Vitória, mas deixando também um caminho aberto para a investigação de que teve a ajuda de outras pessoas, talvez mais que uma. Então esse foi um começo de que ele poderia confessar. Inclusive a informação que vinha lá de dentro é que ele não ia mais ao banheiro, não se alimentava mais, passava os dias de frente para a parede, com a cara na parede. Estava com uma atitude completamente diferente, estranha, e que para quem tem experiência nisso, nos policiais que acompanham o dia a dia dos presos, seria um indício de que ele iria falar, de que ele não estava mais suportando ficar lá na prisão com algo para contar. E que isso seria a confissão, esse algo que ele guardava, a confissão de um crime. E a frase que ele falou implicava na participação de outras pessoas, Gotino. Eu não vou pagar por isso sozinho. Depois dessa frase, eu acho que no dia seguinte ou na mesma noite, houve a troca da defesa do Michael. Outros advogados assumiram a defesa do Michael e tinham como uma linha que ele não confessasse. Queriam ajudá-lo de uma maneira que ele não confessasse, não assumisse a culpa pelo crime. Então, houve esse compasso de espera aí, se ele iria confessar, se não iria. Tanto é que a confissão aconteceu, ela foi validada segundo a Polícia Civil, acompanhada de um outro representante, mas está sendo colocada em dúvida agora. Gotino. Muito bem, olha, então nós estamos com essas duas informações exclusivas e importantes do caso Vitória. A polícia não descarta a possibilidade de uma segunda pessoa e aumenta o leque de investigação, mas eles estão trabalhando lá. Esse doutor Fábio não o conhecia, mas fui atrás de informações. Ele tem 30 anos de polícia, está fazendo um trabalho muito interessante, um estudioso. Ele sabe o que ele está falando. O doutor Aldo Galeano, que estava lá na seccional, é um dos delegados mais antigos da polícia. Então a gente está acompanhando em tempo real, passo a passo, mas para a polícia foi o Michael. Tem provas robustas contra ele. Só que agora a polícia... Talvez a polícia tenha falado dessa forma. Se você analisar, a polícia diz que o Michael matou ela sozinho. E sim, ele matou ela sozinho. Mas ele teria recebido ajuda para outras questões envolvendo o crime. Pode ter sido uma estratégia da polícia para tirar o foco lá de Cajamar, para baixar um pouco a temperatura, para os policiais poderem trabalhar com mais tranquilidade, porque a pressão estava grande. Nós apuramos com as nossas fontes aqui na capital paulista que o trabalho está correto, que esse é o caminho e a investigação está muito embasada, que as provas são realmente fortes. E eu concordo, inclusive, tá? O delegado, ele tem experiência, não quis o foco da imprensa e ele gosta de trabalhar fora dos holofotes. A polícia pode até não confirmar agora essa segunda pessoa, mas eu tenho, inclusive, a informação da polícia indo a um local. Acabamos de receber uma informação da polícia indo a um local. A segunda informação exclusiva é que os advogados entraram na justiça, pediram um habeas corpus, tomaram um não e entraram agora com outro pedido, um relaxamento de prisão. Aí é em outra esfera, né? Primeiro eles entram com o pedido de habeas corpus e agora eles entraram com o relaxamento de prisão. Eles querem o alvará de soltura. Exatamente. Eles entraram na segunda-feira com habeas corpus aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo e aí, no dia 18 à noite, o desembargador negou esse pedido, ou seja, manteve Michael preso. E aí, nessa madrugada, a defesa do Michael reiterou um novo pedido, agora ao juiz de Cajamar.
né, ao juiz responsável do caso que está analisando e que vai julgar, né, que vai levar o caso para um tribunal do júri. Então, está aguardando a manifestação do Ministério Público e, na sequência, o juiz dá ou não a decisão. Acolhe o pedido, ou seja, põe Michael em liberdade ou mantém ele preso. Muito bem. A qualquer momento isso pode sair, Sim, né? a qualquer momento. Então, Guastelli, fica de olho. A hora que pintar a bolinha ali no seu computador, você me chama.